Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Se você perdeu algum trecho ou algum programa, acesse tvmundomaior.com.br. Você também pode nos mandar um e-mail com dúvidas ou sugestões para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, motivados pelo trecho que eu li no bloco anterior, para finalizar, quando eu me transformo ou me aprimoro, eu ajudo no meu entorno? Exatamente, porque nós estamos conectados a todas as nossas vivências, segundo Allan Kardec. A todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E Leon Denis complementa. Quando um elemento, um indivíduo, leva a efeito uma atitude ou uma ação, ele transforma o contexto. Tendo êxito ou fracasso, de alguma forma ele vai interagir. E ao mesmo tempo nós vemos com outros autores a mesma coisa, a começar por Joana de Ângeles. Quando um elemento se ergue em oração para Deus, apresentando a sua proposta de mudança, ele ergue consigo a humanidade inteira. Ou ainda segundo o Espírito Emmanuel na obra Servidores do Além, Joana em Plenitude, mas ambas as informações estão sintetizadas no livro. Quando vivenciarmos 1% do cristianismo que nós expressamos pelos nossos lábios, nós vamos conseguir libertar a humanidade inteira de todo o mal. Então, quando 1% do cristianismo de nossos lábios expressar-se em nossos atos de cada dia, a humanidade inteira será plenamente libertada de todo o mal. Então, a nossa ação, mesmo que seja o mais discreto pensamento que nós estamos falando ultimamente. Por mais discreto que seja o pensamento, ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. E ninguém consegue evoluir sem a vida de relação, sem esse entrelaçamento de incontáveis realidades. Então, quando eu mudo, já dizia Lao Tse, um sábio chinês, 600 anos mais ou menos antes de Jesus. Quer transformar o mundo? Quer eliminar o sofrimento do mundo? Então, elimina o seu próprio negativismo. A maior dádiva que podemos ofertar à humanidade é a da nossa própria renovação, já dizia Lao Tse. Confúcio, à semelhança dele, logo posteriormente a ele, logo depois, ele já dizia: o estadista, antes de compreender para gerenciar o seu estado, ele precisa gerenciar harmonicamente a sua família. E antes de fazer isso, ele precisa gerenciar o seu próprio universo. E quando ele está em dia com o seu universo íntimo, transformando esses conteúdos e vivendo em harmonia consigo mesmo, a sua família vai estar em harmonia e o estado que ele vai governar também vai estar. Porque o que nós vivenciamos do íntimo reflete no entorno e assim sucessivamente. A sua resposta, então, ela está totalmente ligada, né? Acredito que seja até uma sequência do que nós estudamos no programa anterior. Isso é autocorreção, né? Autorrenovação. Exatamente. Por isso que todos os programas também estão interligados, fazendo esse processo, né, de autoiluminação, de autoconhecimento, de autoamor, de autodescobrimento, até chegarmos a esse processo do ser consciente. Me corrija se eu estiver errada, mas essa questão me lembra a história de Nelson Mandela, que ele se transformou e se aprimorou ao ponto de mudar a sua sociedade, né? Ele conseguiu melhorar, né? Ele conseguiu harmonizar a sociedade em que ele vivia. Exatamente, e para isso, às vezes, teve que pagar o preço, como todos nós temos que pagar. Exatamente. E ao ficar aprisionado por 27 para 28 anos, Sim. Teve tempo suficiente para meditar e exemplificar mesmo dentro daquele cubículo e transformar o seu país e chegar à conclusão que, de fato, o que nós tememos não é a sombra, é a luz que está dentro de nós. E a sua luz veio à tona e mesmo estando fisicamente aprimorado, como também estivera Sócrates, mesmo dentro da prisão, ele falava, quem está aprisionado é o meu corpo, Sim. Eu não estou aprisionado. E assim sentindo, de lá ele exemplificou o que sabia e continuou conduzindo as massas que nele confiavam.
Da mesma forma que este belo exemplo, né, este homem incrível, Nelson Mandela, acreditava, né, que ele estava liberto, mesmo estando preso. Exatamente. Tem uma outra frase do livro, Sebastião, na página 217, que diz o seguinte: quando o ser se predispõe a aprender, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que todo auxílio de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e ao trabalho realizado. A cada um conforme as suas obras. Então, quando nós empreendemos uma tarefa, como nós estamos em sintonia com tudo que existe no cosmos, é como se viessem incontáveis realidades para iluminar-nos este saber que estamos buscando, ou iluminar-nos com esse saber, porque vem através da inspiração, vem através da intuição, de dentro e de fora, e ao mesmo tempo proporcional a esse esforço empreendido, a essas obras realizadas, nós vamos aumentando o nosso raio de ação, porque a nossa consciência se expande e essas parcerias também, e a cada passo, a cada atitude, a cada situação se torna mais fácil, porque eu vou ter um número maior de seres treinados, especializados em mim, e um número maior de parceiros que confiam e se entrelaçam com a minha atitude, com a minha realidade. Por isso, ao negligenciarmos uma situação e recuarmos diante da situação, nós vamos ficar menos favorecidos nas próximas, porque alguém vai sair do nosso cenário porque nos vê ou vê em nós essa covardia moral e não vai querer ser conduzido por nós e nem auxiliar aqueles que não querem nada, como nós falamos no popular. Então, quando eu adio a situação, segundo o espírito Joana de Ângeles, eu complico a situação. Quando eu a enfrento, eu facilito porque eu faço parcerias para facilitar as ações sequentes. E o que fazer quando nós estamos dispostos a ajudar, auxiliar aquele que, para a gente, ele precisa de ajuda, mas na mente dele não. E aí ele recusa a nossa ajuda. Para ele está tudo muito bem como Exatamente. está. Como eu tenho uma amiga, ela assistiu várias palestras, vários seminários, e tem um momento de interação com o público, onde nós perguntamos, nós respondemos, etc., porque a pergunta pode partir tanto do orador quanto de quem está ouvindo. Com certeza. Mas ela nunca perguntava. E um dia ela veio, no particular, confidenciar. Sabe por que eu não pergunto? Eu falei, não sei. Porque eu não quero saber. Porque se eu perguntar alguma coisa, você vai me esclarecer. E está tudo muito bem como está. Então, na zona de conforto, assim como a história daquele cachorro que estava deitado em cima de uma tábua e gemendo, e alguém pergunta, mas por que esse cachorro está gemendo? É porque naquela tábua tem um prego. Mas por que ele não sai de lá? Porque o prego não é suficientemente grande para ele sair. Então, ele prefere ficar lá, na zona de conforto, mesmo sofrendo, e não tem a coragem de sair. Mas a vida nos convida a vezes incontáveis, e vai aumentando esse prego cada vez mais, até que não conseguimos mais ficar em cima da tábua, da zona de conforto. Porque enquanto eu busco auxílio nos outros, eu esqueço do meu próprio patrimônio. E Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, mostra que Deus encoraja os pequenos esforços daqueles que colocam a mão na massa. E um grão multiplica 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais, mediante esse esforço bem direcionado. Mas aqueles que não cultivam o campo que o seu pai, que o arquiteto nos confiou, se vê sem a sua própria, vou falar assim, aquela experiência, ou os seus corpos, os seus veículos de atuação, que você pode imaginar naquele campo, o seu corpo físico, o seu perispírito, a sua mente ou várias realidades. Se eu não cultivo o campo que me foi confiado, as ervas vão invadir. São os problemas, os conflitos, as enfermidades, e daqui a pouco eu me vejo impossibilitado de trabalhar naquele campo e não tem mais jeito. Eu vou precisar transferir esse talento enterrado para outro que sabe conduzi-lo. Haverá um momento que teremos que mudar, né? Não vai dar para fugir. Só tem duas coisas que eu vejo possibilidade. Ou mudar
ou mudar. Para Chico Xavier deram a ele 3 oportunidades, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Para Miramês deu mais 3 também, amor, amor e amor. Para outros, 3 coisas também. Para Leon Denis, o querer, o saber e o amar. Então nós temos, no máximo, essas oportunidades. Ou fazemos o bem, ou fazemos o bem. Não há outro caminho. Então, assim, nós só vamos ter recursos próprios ou só seremos auxiliados quando tivermos a intenção sincera de buscar o ser consciente e quando tivermos também a intenção sincera de mudar para buscar, para alcançar este ser consciente, não é isso? Exatamente. E a oração é para apresentarmos essa proposta inicial. Então, com a oração eu crio um campo, ou no campo virtual, ou no campo da mente, né, uma imagem onde eu estabeleço aquilo que eu quero fazer para a melhoria do meu universo e ao mesmo tempo para o contexto. E com essa imagem eu vou enviar as petições para o meu universo interno ou para o cosmos. Então vai depender da minha atitude. Nós precisamos tomar a atitude de mudança em primeiro lugar ou buscar esse conhecimento. Sebastião, muito obrigada por este programa, por todos os outros. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação, por este livro aqui maravilhoso, pela ideia de criar essa série. Tudo de bom. Muito obrigada para vocês aí de casa. Obrigado a você, telespectador. Nós agradecemos eternamente a você, a TV Mundo Maior, a TVC, as demais afiliadas, a você que agora já está liberta ou iluminada pelo saber e agora vai depender libertar-se pelo reto viver. Gratidão eterna e até já. Gratidão eterna a toda a equipe da TV Mundo Maior, a toda a equipe do Despertar da Consciência e a vocês aí de casa que fazem da gente um despertar diário ou semanalmente. Enfim, muito obrigada, um abraço a todos.